Olá pessoal, quem fala é Felipe Laison. Vou fazer um vídeo aqui para explicar algumas operações com frações, tá? Lembrando que as frações são números racionais e é um conteúdo lá do ensino fundamental. Então, eu vou explicar aqui algumas operações de adição e subtração com denominadores iguais e denominadores diferentes, multiplicação de fração e divisão de fração. Então, meu primeiro exemplo aqui será uma adição de frações com denominadores iguais. Então, notem que eu tenho a fração aqui 2 terços mais 13 sobre 3, 13 terços, né? E notem que os denominadores aqui das frações são iguais. Ambos são 3. Então, quando os denominadores são iguais, eu faço uma operação, eu tenho uma regra, né, para adição das frações. Quando os denominadores são diferentes, eu vou ter outra regra, tá bom? Então, quando os denominadores são iguais, a gente vai colocar aqui um sinalzinho de igual. Eu vou manter o denominador como 3. Então, note que o denominador aqui é 3 na primeira fração, 3 na segunda, e eu vou manter o denominador como 3. Tá bom? E eu vou olhar somente para os numeradores. Ó. Um numerador é 2 e o outro numerador é 13. Então, eu somo os numeradores. Vai ficar assim, ó, 15, ou 2 mais 13 é 15 sobre 3, certinho? E aqui eu posso dividir ainda, porque o 15 é múltiplo de 3, o 15 está na tabuada do 3, e 15 dividido por 3 é igual a 5. Beleza? Então, quando os denominadores são iguais, eu copio o denominador e somo ou subtraio os numeradores, os números de cima. Certinho? Meu segundo exemplo aqui, agora eu tenho denominadores diferentes, é uma adição entre duas frações com denominadores diferentes, tá bom? Só que notem nesses denominadores, deixa eu pegar a canetinha aqui, esses denominadores, um é 9 e o outro é 3, embora os denominadores são diferentes, eu posso notar aqui que o 9 é múltiplo de 3, o 9 está na tabuada do 3, então consigo encontrar uma fração equivalente para a fração 13 sobre 9, ou 13 terços, né? E transformar essa fração com um denominador igual a 9. Tá? Então, olha lá, de novo. Eu tenho aqui um denominador 9 e um denominador 3. O 9 é múltiplo de 3, ou seja, o 9 está na tabuada do 3. O que isso quer dizer? Que existe um número que, se eu multiplicar aqui por 3, o resultado será igual a 9. E que número que é esse? Esse número é o próprio 3. 3 vezes 3 será igual a 9, certo? Ou seja, eu consigo pegar essa fração aqui, 13 terços, e escrever ela através de uma fração equivalente, tá? De denominador 9. Como é que eu faço? Eu multiplico o numerador e o denominador por 3. E por que 3? Porque aqui embaixo, ó, 3 vezes 3 será 9. Certinho? Então vai ficar assim, ó, a primeira fração eu vou copiar, 21 sobre 9, mais a segunda fração, ó, 13 vezes 3 será 39. E 3 vezes 3 será igual a 9. Tá bom? E a fração 13 sobre 3 é equivalente à fração 39 sobre 9. Certinho? Onde o numerador foi multiplicado por 3 e o denominador também foi multiplicado por 3. O que não pode acontecer é o numerador eu multiplicar por 4 e o denominador eu multiplicar por 3, ou por um número diferente. Certinho? Então, agora que eu transformei aqui a fração 13 sobre 3 em 39 sobre 9, agora os meus denominadores são iguais. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com a fração anterior. Tá? Eu vou manter o denominador como 9 e eu vou somar os numeradores, ó, 21 mais 39. Certinho? Quanto que é aqui? Ó, 21 mais 39 será igual a 60 sobre 9. Nesse caso aqui, o 60 não é múltiplo de 9, então não tem como eu dividir. Mas conforme o 60 é múltiplo de 3, assim como 9 é múltiplo de 3, eu posso simplificar essa fração. Ó. Posso pegar o 60 e dividir por 3, será igual a 20. E o 9 dividir por 3 será igual a 3. Então, a fração 60 sobre 9 é equivalente à fração 20 sobre 3. Certinho? Então, essa é uma adição com frações de denominadores diferentes, só que um denominador é múltiplo do outro. Beleza? Eu posso fazer dessa forma. E aqui eu tenho outro exemplo,
que seria, aqui eu coloquei adição, mas na verdade é uma subtração, né? Areta! É uma subtração entre duas frações. Então, notem aqui que eu tenho um com denominador igual a 9 e outro com denominador igual a 6. Tá? O 9 ele não é múltiplo de 6, assim como o 6 também não é múltiplo de 9. Então, eu não consigo utilizar a regra anterior. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar o método aí que vocês conhecem como método da borboleta, né? Eu vou multiplicar os denominadores, 9 vezes 6. Vou colocar aqui embaixo, ó, 9 vezes 6 é 54. E daí eu vou multiplicar cruzada aqui, ó. 17 vezes 6. Certinho? 6, vamos colocar aqui, ó, 6 vezes 7 será 42, vai 2. 6 vezes 1, 6, mais 4 que subiu lá é 102. Então, é 10, né? Então, aqui será 102. Vamos só conferir. 6 vezes 7, 42, sobe 2. 6 vezes 1, 6, mais 4 subiu 10, certinho. E daí eu vou multiplicar aqui, ó, o 20 vezes o 9, que será igual a 180. Certinho? Vou colocar aqui, ó, menos 180. E daí vou subtrair, né? O 102 é positivo, o 180 é negativo, então vou ter que fazer uma subtração, certinho? Conforme o 180 é maior, vou colocar em cima na subtração, menos 102. Então, 0 não tira 2, eu pego emprestado, aqui fica 7 e aqui fica 10, né? 10 menos 2 será 8, 7 menos 0 é 7 e 1 menos 1 é 0. Então, a fração ficou 78 sobre 54. Certinho? Conforme 78 e 54 são pares, eu posso dividir 78 por 2, assim como posso dividir o 54 por 2 também. Lembrando que o número que eu divido o numerador, tenho que dividir o denominador também. Tá? Então, 78 dividido por 2 será 39, e 54 dividido por 2 será 27. Certinho? 39 e 27 são múltiplos de 3, então eu posso continuar simplificando aqui. Ó. 39 dividido por 3 é 13, e 27 dividido por 3 é 9. Certinho? Conforme o 13 é número primo, e o 9 não é múltiplo de 13, a minha conta acaba aqui. Então, essa subtração será igual a 13 sobre 9. Faltou indicar aqui que, quando eu fiz a subtração aqui embaixo, notem que eu subtraí 180 de 102 e o 180 era negativo. Então, aqui o 78 tem que ser negativo, o 39 deve ser negativo e o 13 deve ser negativo. Tá bom? Que eu tenho que manter o sinal do número maior, né? Do maior número absoluto aí no caso. Certinho? Então, esses foram 3 exemplos de adição e subtração. Agora, eu vou dar um exemplo aqui de multiplicação. Na multiplicação é mais fácil do que com a adição, né? Na multiplicação, eu vou pegar o numerador e vou multiplicar com o numerador. Vai ficar assim, ó, 15 vezes 2. E eu vou multiplicar o denominador com o denominador. Vai ficar 4 vezes 6. 15 vezes 2 é 30. 4 vezes 6, 24. Olha só, o 30 é par, então posso simplificar por 2, vai ficar 15 sobre 12. 15 não é par, mas o 15 e o 12 são múltiplos de 3, então posso simplificar essa fração aqui por 3. Ó. 15 dividido por 3 é 5 e 12 dividido por 3 é 4. Então a multiplicação 15 quartos mais 2 sextos será igual a 5 quartos. Certinho? E daí, por fim, a divisão. Na divisão aqui eu tenho 5 quartos dividido por 12 terços, certinho? Conforme aqui eu tenho uma divisão, eu vou entender aqui que a divisão é a operação inversa da multiplicação. Eu vou copiar a primeira fração, do jeito que está aqui, 5 quartos. Vou trocar o sinal de divisão por multiplicação. E vou inverter a segunda fração, que estava 12 sobre 3, vai ficar 3 sobre 12. E depois que eu inverti a operação de divisão para multiplicação, vou seguir a mesma regra que o exemplo anterior. Vai ficar assim, ó, 5 vezes 3, 5 vezes 3. E embaixo vai ficar 4 vezes 12. 5 vezes 3 será 15. E 4 vezes 12 será 48.
tá bom? Então, tanto 15 quanto 48 é múltiplo de 3. Vou dividir então por 3. 15 dividido por 3 é 5. 48 dividido por 3, ó, 4 dividido por 3 dá 1. Sobra 1, vou colocar aqui do lado do 8. Ficou 18 dividido por 3, será igual a 16. Conforme o 5 é um número primo e o 16 não é múltiplo de 5, então a minha conta acaba aqui. Tá? Essa é a forma mais correta de ensinar a divisão entre frações, mas eu acho que é a forma mais simples de compreender. Certinho? Então esses são os exemplos, espero que tenha entendido. Na dúvida, manda mensagem. Até o próximo vídeo. Abraço.